E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Feliz Natal para todo mundo. Eu espero que esse momento, esse feriadinho, né, tenha sido um momento bom para você ter descansado desse ano maluco. E espero que você também tenha refletido um pouquinho sobre o nascimento da vida mais importante que passou por essa terra, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu espero que você tenha se relembrado do quão Deus nos amou e do quão longe Deus está disposto a percorrer por nós, né? Então, eu sei que esse ano foi bem cansativo, mas espero que você possa estar descansando bastante. Então, vamos lá, gente. Para o nosso panorama, nós já estamos na carta a Tito, que é considerada uma das cartas pastorais que Paulo escreve, tá? Timóteo e Tito, ele vai escrever duas cartas bem específicas, com instruções bem específicas e com encorajamentos, tá? Para essas duas pessoas, e é por isso que chamam de cartas pastorais. E Timóteo e Tito são cartas meio parecidas, mas com algumas coisas bastante diferentes, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa aula. Mas antes eu queria começar com uma oração, tá? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Nós agradecemos pelo teu amor. Nós pedimos para que nesse momento o Senhor cuide do nosso coração e que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a tua palavra, Pai, e que esse conhecimento se torne algo vivo em nosso coração, Deus. Cuide da vida de cada um, cuide da minha vida também. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, pessoal. A carta de Tito, a Tito, é uma carta bem pequenininha, tá? São 3 capítulos só. E mas ela tem bastante coisa rica que nós podemos, assim, é bem prática e que pode nos ajudar bastante no nosso dia a dia também, não só na vida pessoal, mas como igreja também é algo que nos ajuda bastante, né? Então, antes eu queria falar assim, ó, quem é esse Pokémon? Afinal de contas, quem que é Tito? Será que ele é uma pessoa importante? Ou será que ele é alguém aleatório, assim, que, sei lá, que a gente não conhece, né? Então, eu queria começar falando assim, ó, que Tito é uma pessoa muito importante para Paulo. Eu não sei dizer se ele é o braço direito, mas eu sei que ele é um braço muito importante. É um companheiro de viagem que Paulo tem em alta estima, tá? Então, Paulo ele considera ele um filho, porém ele é uma pessoa, é um gentil grego. Em Gálatas, Paulo vai citar ele, ele fala assim, ó, gente, mesmo Tito sendo gentil, mesmo Tito sendo grego, ele é sim o nosso irmão em Cristo. Mesmo ele não tendo passado pela circuncisão, ele é sim, porque ele acreditou, ele confiou na salvação de Jesus Cristo. E isso já basta. Essa graça já é o suficiente para considerá-lo o nosso irmão. Então, Gálatas vai ter esse problema contra os judaizantes, tá? E Paulo justamente vai usar a vida de Tito para falar que não, gente, não precisa passar pela circuncisão, porque a gente vai se prender a leis se nos atermos demais a isso. Então a gente precisa depender da graça. Então, Tito ele vai ser citado em Gálatas, e não só isso, ele é considerado uma pessoa muito importante para Paulo. Por quê? Porque Paulo fala assim, ó, Tito, vai cuidar da igreja de Corinto. E quando Paulo fala para alguém cuidar de alguma igreja, é porque ele confia muito nessa pessoa, tá? Ele não deixa qualquer um, e muitas vezes ele vai combater as pessoas que vão estar tentando dar algum ensinamento errado, né? Ou alguma heresia no meio da igreja. Então ele é super protetor. Então para ele confiar em alguém é porque ele realmente confia nessa pessoa, né? E 2 Coríntios 7 vai falar assim, ó, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então Paulo estava passando por um momento bem difícil, por perseguições, atrás de perseguições, até que Tito traz uma notícia de como está a igreja de Corinto para ele. E ele fica muito feliz, porque Tito fala que o amor cresceu muito nessa igreja. E isso traz um encorajamento muito grande para Paulo continuar e não desistir, tá? Então, Tito é uma pessoa muito importante, lembrando que ele não é um judeu, tá? Ele não passou pela circuncisão, ele é um gentil grego, mas que mesmo assim Paulo confiava bastante, tá? Depois eu queria falar sobre a cidade de Creta, tá? Que depois de tudo isso, quando Paulo e Tito estavam passando pela cidade de Creta,
Paulo deixou Tito cuidando da região de Creta, tá? E Creta é uma cidade muito importante. Por quê? Porque ela é uma ilhazinha aqui, mas é uma ilha de passagem. Então, muitas embarcações passam por aqui para ir para a Itália, tá? Então, é uma cidade bem portuária, com um fluxo bem grande de pessoas e que existe uma posição bem estratégica aqui. E Paulo, ele entende isso e ele vai falar assim, meu, é um ótimo lugar para se pregar o evangelho, porque muitas pessoas passam por ali para ir para as outras regiões, tá? Então, olha só, a cidade de Creta é uma cidade extremamente estratégica, né? Ela tem uma localização muito privilegiada, tem um grande fluxo de pessoas. Porém, é uma cidade com uma moral extremamente degradada. Então o pessoal lá tinha a fama de ser mentiroso, tinha a fama de ser preguiçoso, tinha fama de muita coisa ruim. E o interessante que eu estava lendo aqui, né? E vários lugares vão falar que você ser de Creta te dava um estigma muito ruim. Era tão ruim que as pessoas falavam assim, ó, para te chamar de mentiroso, ele te chamava de cretizo, que era uma pessoa que vinha de Creta. Então a fama que as pessoas de Creta tinham era uma fama extremamente ruim. Era tão ruim que se tornava um adjetivo, né? Então, olha só, você, seu cretizo, e justamente significa assim, seu mentiroso, né? Seu trapaceiro, seu, sei lá, e muitas coisas ruins. Então era uma cidade com uma moral extremamente degradada. Então, o pessoal lá vivia um estilo de vida muito, muito corrupto. Imagina como deve ser uma igreja onde a própria cultura do lugar era extremamente corrupta, era extremamente mentirosa, era preguiçosa, né? Então, eu acho que até que é bastante atualizado, porque eu acho que o nosso mundo ele está cada vez mais difícil. E às vezes a gente fala assim, eu acho que o evangelho na época de Paulo era mais fácil de ser pregado, porque as pessoas ouviam mais. Mas creio eu que os desafios são exatamente os mesmos, tá? Então, a cidade de Creta mostra exatamente isso. Como pode existir uma igreja que faça diferença em meio a uma cultura tão corrupta, né? É isso que Paulo vai dar falando aqui, vai estar dando algumas diretrizes para Tito. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a autoria do livro. A autoria do livro a gente sabe que é Paulo, tá? Algumas pessoas discordam justamente porque a maneira como é escrito, ela é muito diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Porém, dá para entender que é um contexto diferente. Então, é uma grande minoria que acha que a autoria não vem de Paulo, tá? Então, tem um pouquinho de controvérsias, mas grande parte dos autores, tá? Mais conservadores, dizem sim que pode confiar que foi Paulo que escreveu isso aqui. Então, a data provavelmente foi entre 63 e 65 depois de Cristo, tá no finalzinho do livro de Atos, tá? Então, Atos vai falar quando ele vai terminar com Paulo em Roma, sendo preso em Roma. E todos esses episódios vão vir um pouquinho depois. Então é por isso que fica um pouquinho difícil determinar, porque não está escrito no livro de Atos. A gente não tem Tito indo para Creta, não tem Timóteo tendo as dificuldades que ele tem lá no livro de Atos, tá? Mas dá para entender que tudo isso acontece um pouquinho depois de até onde Atos relatou. E o destinatário desse livro é Tito. Então, o que acontece é que Tito ele foi deixado por Paulo para estruturar a igreja lá. Então, diferente da igreja de Timóteo, onde Timóteo estava lá para auxiliar uma igreja que já existia faz um tempo, Tito ele está responsável em estruturar uma igreja do zero. E isso é um desafio, creio eu, muito difícil numa cidade com uma cultura muito corrupta. Como será que é isso, né? Mas mesmo assim, Paulo topa o desafio, ele começa a pregar o evangelho, mas como ele precisa ir para Roma, ele deixa Tito lá e fala assim, Tito, você vai ficar responsável em organizar a igreja aqui, porque aqui é um ponto muito importante, né? E Tito 1,5 vai justamente falar isso, fala assim, ó, Paulo escrevendo, né? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, Paulo ele vai dar uma ajudada, ele fala assim, Tito,
Eu te deixei para isso, tá? E eu vou te falar, assim, algumas dicas de como fazer isso, né? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no, no conteúdo da carta. Então, é uma carta bem curtinha mesmo. Então, ele vai começar com uma introdução. Ele vai começar com uma introdução muito bonita, porque ele vai falar do seu ministério, do ministério do Deus da Esperança. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Olha aqui, ó, em Tito 1, ele vai falar assim, ó, Tito 3, né? Tito 1, 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Mentira, não é isso que eu queria ler, não. Era o verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, alguns estudos vão falar que Creta era uma igreja não, né? Era uma região extremamente religiosa. E eles faziam muita apologia aos deuses gregos, né? Então, eles achavam que Zeus era daquela cidade, que Zeus cresceu naquela cidade e ele conseguia as coisas através da mentira. E é por isso que eu acho que Creta tem uma fama tão grande de ser mentirosa, de ser desonesta. E Paulo ele vai fazer aqui justamente uma contraposição. Ele vai falar assim, ó, existe Zeus, né, que é o Deus da mentira, mas o meu Deus não age dessa maneira. O meu Deus é o Deus da verdade, que ele age, ele faz as coisas através da verdade. E é muito interessante como Paulo, ele vai aos poucos, ele combate também a cultura. E como na igreja, era a cidade de Creta tinha estava tão enraizada essa parte dos deuses gregos que Paulo ele fala assim, gente, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é totalmente o oposto do que vocês estão acostumados. Ele não deixa que a cultura defina como a igreja vai funcionar. Muito pelo contrário, ele fala assim, não, através de Cristo, através da igreja, nós vamos ensinar uma nova cultura para vocês, de um Deus totalmente diferente do Deus dos deuses, né, que você está acostumado. Então, o nosso Deus não é o Deus da mentira, que faz as coisas através da trapaça, mas faz as coisas através da verdade. Então, Paulo ele vai apresentar o ministério da esperança de um Deus da verdade e não um Deus da mentira, né? Então, após a introdução, nós temos, Paulo vai falar sobre a tarefa de Tito. Aqui eu coloquei Titus, eu não sei porquê, mas é Tito, tá bom? Desculpa. E ele precisa levantar novos líderes, ele precisa levantar novos presbíteros, ele vai precisar levantar novos bispos. Ele vai falar assim, gente, o pessoal de Creta tem um estilo de vida extremamente devasso. O pessoal bebe demais, o pessoal tem participa de muita imoralidade sexual, mas nos líderes da igreja você precisa encontrar pessoas diferentes. Vocês precisam encontrar pessoas que verdadeiramente amam a Deus e que tenham a vida transformada por Deus, que escolheu deixar o Espírito Santo trabalhar na vida deles de tal forma que eles conseguissem refrear os desejos da carne. Eles não, né? Que o Espírito conseguisse refrear os desejos da carne. Então ele vai falar assim, gente, Paulo vai falar, ó, para os líderes precisa de uma atenção muito especial. Não é qualquer um que pode ser líder, não, mas tem que ser um presbítero irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, né? Ele vai falar o mesmo dos bispos, né? Que seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. Então ele vai falar justamente isso. Sim, eu sei que as pessoas poderosas de Creta, elas vivem de um jeito. Elas são devassas, elas fazem tudo errado. Mas na igreja, nós precisamos lutar contra essa cultura. Então os presbíteros, os bispos, eles precisam ser pessoas de caminhos retos.
pessoas que têm mansidão, pessoas que vão tratar bem as outras pessoas, que não são apegadas ao vinho, tem o marido de uma só mulher. E é muito interessante, né? Como realmente eu acho que o viver para Cristo é algo como se fosse nadar contra a cultura, né? Nós não podemos deixar a cultura determinar a igreja, mas sim fazer, através da igreja, determinar a nova cultura do reino para as pessoas, tá? Então, não só isso, ele vai falar assim, Paulo fala, ó, Tito, toma muito cuidado com os judaizantes, tá? Então, essa galera aí fala que são líderes, que amam a Deus, que conhecem a Deus, mas no fundo, eles estão lá só por dinheiro. Eles estão lá só pelo poder. Então, não permita que essas pessoas que não conheçam a Deus verdadeiramente se tornem líderes da igreja. Não permita que essas pessoas enganem famílias e destruam outras famílias, porque no fundo as pessoas não se importam com Deus e não se importam com os outros, elas só se importam com vocês mesmos. E Paulo até vai citar um poema cretense muito importante, né? Ele vai assim, ó, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Então ele tá falando assim, gente, essas pessoas que se falam, que se dizem seguidoras de Cristo, que se dizem amantes de Deus, a vida delas denunciam tudo. A vida delas, elas vivem como se nada tivesse sido transformado no coração delas. O velho eu continua vivo. Então, do que adianta a pessoa falar que ama a Deus se ela continua mentindo, se ela continua sendo como se fosse uma fera maligna destruindo os outros por dinheiro, que fossem glutões preguiçosos, né? Então, muitas vezes eu sei que quando nós falamos que nós amamos, que nós conhecemos a Deus, mas temos uma vida totalmente mundana, alguma coisa está errada aí. E Paulo vai falar justamente isso. Assim, Tito, toma cuidado com essa galera aí. Porque elas querem ser líderes porque elas acham que amam a Deus, mas no fundo, ó, as atitudes dessas pessoas não querem, demonstram totalmente o contrário, né? No capítulo 2 ele vai falar assim, gente, vocês precisam ter uma vida atrativa. Vocês não podem viver conforme a cultura diz que vocês deveriam viver, o que a cultura ensinou para vocês viverem, né? Então, homens mais velhos, vocês precisam ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Mulheres mais velhas, vocês precisam ser exemplos para as mulheres mais novas, exemplos de serem boas esposas que amam os maridos. Jovens, vocês precisam ser prudentes. Escravos, vocês precisam ser dignos de confiança e não ficar o tempo todo tentando se rebelar contra o mestre de vocês. Então, basicamente, o que o Paulo está falando assim, gente, vocês precisam ter uma vida atrativa para as outras pessoas. O evangelho, vocês são a vitrine do evangelho. Não permita que a vida de vocês seja um, uma propaganda ruim do evangelho, mas muito pelo contrário, vocês precisam ser uma propaganda boa através da vida de vocês. Então, todos nós temos o que mudar. E eu acho isso muito legal, como Paulo escreve para todas as gerações, né? Assim, homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, escravos, todos vocês têm um papel muito importante de demonstrar esse evangelho atrativo, porque o evangelho de fato é atrativo, porque é um evangelho da esperança. E não é um evangelho que só faz as pessoas serem mais do mesmo, né? Então, já no capítulo 3, que é o último capítulo, vai falar um pouquinho sobre a conduta cristã no geral. Falar assim para as pessoas, vocês precisam ser um exemplo de cidadãos, vocês precisam ser um exemplo de amor, de mansidão, vocês vão sempre tentar lutar pelo bem. Mas vocês não fazem isso porque vocês são bons. Mas pela graça de Cristo, vocês receberam uma nova vida. E através dessa nova vida, através do Espírito Santo, é que vocês conseguem fazer coisas boas. É em resposta a esse amor de Deus que você passa a amar o próximo. Tá? E Paulo ele vai ressaltar muito isso. Assim, gente, lembrem-se de fazer coisas boas, não porque vocês são bons, mas é porque Cristo deu uma nova vida para vocês. E como resposta de gratidão, nós podemos
fazer bem para as outras pessoas através do Espírito Santo também, tá? E evitem coisas tolas, parem com discussões toscas que não levam a lugar algum, mas busquem as boas obras. Não quer dizer que as boas obras vai te dar a salvação, mas se você é salvo, se você entendeu essa salvação que veio da graça de Deus, você vai fazer boas obras de livre e espontânea vontade, porque você está agindo em gratidão a Deus. Tá? E por final vai ter as instruções finais que Paulo vai dar para Tito, né? Ele vai falar assim, gente, vai ter algumas pessoas que vão te substituir aí, né? Então, Ártemas e Tíquico vão te substituir e eu preciso que você vá para Nicópolis e se encontre comigo. Então ele vai dar algumas instruções finais. Tá? Então é basicamente isso. São 3 capítulos bem curtinhos, mas eu acho que tem reflexões muito boas nesse livro, tá? A primeira delas é que nós precisamos nos preocupar com os nossos líderes. Eu acho que é muito importante a gente orar, é muito importante a gente dar apoio para os nossos líderes, porque é uma tarefa muito difícil, né? Então, graças a Deus, a liderança da nossa igreja é uma liderança super bacana, uma liderança onde todos amam demais a Deus e amam muito a igreja também. E como igreja, eu acho que o nosso papel é fornecer essa cobertura espiritual, é ajudá-los orando e vendo se eles estão precisando de alguma coisa, porque muitas vezes nós da liderança não estamos bem e precisamos de ajuda também, né? E outra coisa importante, eu acho que nós, como cristãos, precisamos ter uma vida atrativa que mostre para as pessoas que o evangelho é algo muito bom, porque de fato ele é. É um evangelho que traz esperança, né? Eu acho que outra coisa que eu queria incluir aqui, que eu não coloquei, é que a vida cristã, ela sempre vai contra a cultura que reina no momento. E eu achei muito legal porque me deu muita esperança saber que a cidade de Creta é uma cidade muito corrupta, mas mesmo assim o evangelho conseguia fazer diferença lá. O evangelho conseguia tocar corações de pessoas e não só tocar, mas tornar essas pessoas pessoas melhores. E eu acho que isso me encoraja por quê? Porque às vezes eu fico muito desesperançoso e eu acho que o agora já está tão zoado, mas tão zoado que não tem mais esperança. Mas eu acho que, eu creio, né, que a cidade de Creta era tão ruim quanto, se não pior. Mas eu creio que pelo menos era tão ruim quanto. Mas mesmo assim, Paulo não desistiu da igreja, não desistiu de pregar o evangelho lá. E eu acho que nós não podemos desistir também. Tá bom, gente? Então acho que é isso que eu queria falar da aula. É uma aula super curtinha, tá? É para você aproveitar também o feriado, esses últimos tempos, esse último restinho de ano. E se lembre do livro de Tito. Lembre-se que nenhuma cultura deve ser maior que a cultura de Deus. Lembre-se de orar pelos nossos líderes. Lembre-se de ter uma vida atrativa, uma vida que espelha o Evangelho. E um Evangelho de esperança, um Evangelho da leveza, e não um Evangelho da culpa, um Evangelho do, sei lá, do mau testemunho, né? Onde a gente faz tudo errado. Não faz nada diferente do que esse mundo faz, né? Muito obrigado, gente. Eu vou terminar com uma oração, então. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia. Nós agradecemos por essa aula, Pai, mesmo que breve. Que o Senhor abençoe os nossos corações e ajude-nos, Pai, a colocar todo esse conhecimento em prática. Ajude-nos a tornar essas letras, Pai, dessas páginas, algo vivo em nosso coração, Pai. E pouco a pouco nossa vida será transformada. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Muito obrigado pelo nascimento de Cristo. Muito obrigado pela esperança que nasceu, Pai, agora no Natal. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.